E em dezembro do ano passado, o Senado aprovou o projeto de lei que autorizava a venda de terras a estrangeiros. Mas essa liberação não tem consenso no setor. Acontece amanhã, de forma virtual, a votação no Supremo Tribunal Federal da ação que discute essas aquisições. Ao vivo, eu converso agora com o doutor em Direito e professor da FGV, Luciano Godoy. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. O que a gente pode aguardar e esperar dessa ação, que primeiro será feita de forma virtual, mas é um assunto extremamente importante aí para o nosso Brasil, para o nosso agronegócio também. Eu acho um assunto muito importante, inclusive não está, vamos dizer, sendo muito debatido na mídia como deveria, né? O Supremo Tribunal Federal vai julgar de forma virtual, significa que nós não teremos o plenário debatendo, é como se fosse um mural que cada relator põe o seu voto, então nem entre eles, se permanecer assim, vamos votar. Basicamente é uma decisão do governo federal, da época do governo Lula, que restringe o investimento de estrangeiros em empresas brasileiras que adquirem terras, empresas brasileiras de agronegócio. É uma medida que não há consenso, mas o agronegócio mais moderno vê como um movimento xenófobo. É estranho o Brasil recusar dinheiro do exterior para promover a sua produção, né? Todo mundo sabe que investimento é mais barato do que captar dinheiro em banco, porque o investimento você vai pagar com lucro futuro, mas a resistência tanto de uma ala muito ideológica, a resistência de uma ala do agronegócio mais tradicional, que acha que o preço das terras vão subir, porque virá muitos investimentos, e o Supremo vai julgar essa posição do governo federal, que recupera uma lei de 1971, uma lei do auge da Guerra Fria, do governo militar, uma lei que tinha uma outra finalidade, que era discutir soberania popular. Então, ninguém acha que não deva ter uma lei de cadastro, que não deva fiscalizar proteção ambiental e proteção de terras indígenas, por exemplo. Só que essa lei que está sendo aplicada é uma lei desatualizada, é uma lei que não serve para esse controle de dados cadastrais. E é isso que o Supremo vai julgar, se essa lei pode ser hoje aplicada, e a gente vai permanecer com restrição a empresas estrangeiras controlarem empresas brasileiras de agronegócio. Pois é, a gente tem alguns parecer, né, frente a essas questões. Por exemplo, eu vi e observei ali que tem a ala, sim, do agronegócio que também são favoráveis, né, a esse investimento, professor doutor. Isso, eu já tive até, por conta de trabalhos profissionais, debatendo esse assunto no Senado da República, e alguns senadores comentam que dentro do agronegócio não tem o consenso. A gente ouve que o agronegócio mais moderno, exportador, aquele que gera mais receitas, ele incentiva isso por conta desse ponto. É mais barato o investimento estrangeiro do que o dinheiro no banco. E o Brasil tem que abrir, ninguém discute, por exemplo, se empresa de medicamento, estamos vendo agora as histórias da vacina, que são todas empresas estrangeiras, empresas de automóveis, e nem discute em outros setores que os investimentos estrangeiros são bem-vindos. Se alguém vai lá num banco captar dinheiro, ele vai procurar menor taxa, não quer saber se o banco é brasileiro, é do governo, é estrangeiro e etc. Ele quer o melhor para ele e para o negócio dele, né? Então, essa medida ela é desatualizada, ela é descompassada com o momento que estamos hoje. O Brasil precisa abrir a economia, e isso é algo que eu já escrevo e falo há muito tempo, é fazer uma lei de cadastro rural. O que nós não temos atualizado no Brasil é uma lei de cadastro rural, saber quem são os proprietários de cada terra, e aí sim o governo fará uma política pública de restrições pontuais à aquisição de estrangeiros em áreas de segurança nacional, em áreas que são próximas à reserva indígenas, e um controle de quem está adquirindo o quê, né? Você falava muito, mas um fundo soberano de um país estrangeiro poderá adquirir grandes extensões de terra. Pode,
Mas essa lei de 71, ela não foi feita para fins de cadastro, ela foi feita para fins de preservar a soberania nacional. Então, ela não serve para hoje. E aí, em 2010, a Advocacia Geral da União recupera essa lei e faz um regramento muito restritivo que vem criando restrições para as empresas estrangeiras investirem no Brasil. Hoje, os investimentos podem acontecer, mas só nas empresas controladas por brasileiros residentes. Então, os estrangeiros eles investem como sócios minoritários ou como sócios investidores. Professor, o que a gente pode aguardar aí desse avanço? Qual que de fato é a expectativa do senhor frente a esse debate tão relevante amanhã, então, que acontece nessa sexta-feira? Pelo termômetro, pelas visitas ao Senado, pelo que você tem conversado aí tanto com a área do agronegócio, o que você tem sentido de fato? Na verdade, o julgamento, como eu digo, é um mural que os ministros colocam o voto. Ele começa amanhã e termina na próxima sexta-feira. Então, a gente só vai saber o resultado na semana que começa no dia 8 de março. É uma semana de julgamento que eles têm para colocarem os votos. Há uma expectativa de que seja julgado a favor da constitucionalidade da lei, né? O ministro Marco Aurélio de Mello é o relator, já deu uma liminar favorável a preservar o parecer da União, e como não tem outra lei, existe uma omissão do Congresso Nacional de fazer essa lei, foi agora, você acabou de mencionar, o Senado aprovou uma lei mais moderna, mas enquanto não tem essa lei, há uma tendência, eu acho, infelizmente, do Supremo referir-se à constitucionalidade do parecer da AGU de 2010 e continuar restringindo a aquisição de terras por empresas estrangeiras. Mas julgamento do Supremo, a gente só sabe o resultado quando termina, isso é só uma percepção, e eu torço para que seja declarado inconstitucional o parecer da AGU e que seja liberados os investimentos. Perfeito, professor. Obrigada por trazer aqui esse debate, esses argumentos também aí. Falamos há pouco, então, com o professor doutor, né, nessa área e que realmente vem acompanhando o caso aí afinco. A gente volta a se falar, sim, em outras oportunidades à medida que começa essa votação. Então, amanhã, e aí tem esse período aí de uma semana para sair o resultado. A gente se fala, então, em outras oportunidades, com toda certeza, aí na próxima semana. Obrigada pela entrevista, professor. Obrigado, é um prazer. Quando puder, quero voltar. Então, foi ótimo. Com certeza, seja sempre bem-vindo.